Há um tipo de solidão que não vem do isolamento. Vem de estar cercado de pessoas e não poder confiar em nenhuma. Davi conhecia essa solidão. Não estava mais nas cavernas fugindo de Saul. Estava no meio do povo, cercado de rostos conhecidos, de vozes familiares. Mas algo havia mudado. Os homens fiéis haviam desaparecido. Os que falavam a verdade haviam se calado. Os que mantinham sua palavra pareciam não existir mais. Em seu lugar, línguas que diziam uma coisa e pensavam outra. Lábios que adulavam para conseguir o que queriam. Palavras vazias por todos os lados. E Davi abriu a boca, não para acusar, para clamar: socorro, Senhor, porque os homens piedosos acabaram. É um clamor que atravessa 3.000 anos e chega intacto até hoje. No mundo de notícias falsas, de discurso vazio, de promessas que se dissolvem antes mesmo de serem cumpridas. Davi viveu esse mundo e encontrou nele a única palavra que não muda, a palavra de Deus. Davi descreve um mundo que você reconheceria hoje. Cada um fala falsidade ao seu próximo, com lábios lisonjeiros, com coração duplo, dizendo o que o outro quer ouvir, pensando o que convém a si mesmo. O coração duplo, em hebraico lev alev, literalmente coração e coração. Um coração para mostrar, outro para esconder. E então, os arrogantes falam abertamente: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? É a declaração do homem que acredita que a palavra pertence a ele, que pode usá-la como arma, como ferramenta de manipulação, como escada para o poder, sem responder a ninguém, sem prestar contas. E os pobres sofrem com isso. Os necessitados são esmagados pelas palavras dos poderosos, pelas mentiras dos que controlam a narrativa. Davi via isso e, em vez de responder com mais palavras humanas, virou o rosto para Deus. Então acontece a virada do salmo. No meio de um mundo cheio de palavras vazias, Deus fala, e o contraste é absoluto.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. 7 vezes. No mundo antigo, número 7 significava completude, perfeição, o máximo possível. Davi estava dizendo: enquanto as palavras dos homens são liga impura, metal misturado com escória, a palavra de Deus passou por todas as purificações possíveis. Não tem mistura, não tem duplo sentido, não tem coração escondido por trás. É pura. E porque é pura, é confiável. Porque é confiável, é refúgio. Tu, Senhor, os guardarás. Os preservarás desta geração para sempre. A mesma boca que pronuncia palavras puras como prata também promete proteção. E essa promessa foi refinada as mesmas 7 vezes. O salmo termina com uma tensão que Davi não resolve com ilusão. Ele não diz que o mundo mudou, não diz que as línguas mentirosas de repente se tornaram honestas. Não pinta um final feliz que não corresponde à realidade. Pelo contrário, os ímpios andam por todos os lados, a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. O mundo ainda é o que é, mas há uma diferença agora. Davi sabe quem está guardando: os pobres e necessitados. Por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Agora. Não uma palavra de promessa distante, uma declaração de movimento imediato. O Deus que ouviu o gemido dos pobres se levanta. E o que Ele promete? Colocarei em segurança aquele contra quem assopram. Assopram. A imagem é de ventos de palavras, de línguas que sopram como tempestade contra os indefesos, contra os que não têm voz. E Deus diz: eu os colocarei em segurança. E agora, ouça as palavras como foram escritas por Davi num mundo de línguas mentirosas, que encontrou a única palavra que nunca mente. Salmo 12. Socorro, Senhor, porque os homens piedosos acabaram, porque os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala falsidade ao seu próximo, com lábios lisonjeiros e coração duplo falam.
O Senhor exterminará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala arrogantemente. Os que dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porém em segurança aquele contra quem assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, os guardarás, os preservarás desta geração para sempre. Os ímpios andam por todos os lados, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Você vive num mundo de palavras vazias, de promessas que não se cumprem, de vozes que falam com coração duplo. Davi também viveu e encontrou no meio desse mundo uma palavra diferente. Pura como prata refinada 7 vezes, confiável como quem a pronunciou, protetora como Deus, que se levanta pelo gemido dos pobres, num mundo onde tudo mente. Há uma palavra que não mente, e ela foi refinada 7 vezes.